Vocês estão bem? Amém? Aleluia. Estou muito feliz de estarmos nessa noite reunidos para adorar ao Senhor. Amém? E ter a oportunidade de compartilhar a palavra dEle. Eu quero fazer mais uma oração com você. Amém? Te convido a fechar os olhos nesse momento. Eu sei que Deus tem um propósito em nos trazer aqui nessa noite. Aquilo que Ele tem para nós é grande. E eu quero nesse momento, em nome de Jesus, declarar que tudo aquilo que Deus tem para mim e para você nessa noite será liberado sobre a minha e a sua vida, amém? O inimigo não poderá reter aquilo que Deus tem para mim e para você nessa noite, amém? Te convido a fechar os seus olhos nesse momento e orar comigo. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, pois a tua presença está nesse lugar. Queremos te louvar porque o Senhor nos reuniu aqui, Pai, como filhos, nos trouxe esse lugar, Pai, para recebermos alimento, para te adorar. Em nome de Jesus, quero, Pai, pedir que os teus anjos estejam, Senhor, sobre esse local. Em nome de Jesus, travando, Pai, a batalha para dar vitória aos teus filhos. Que a sua palavra, Pai, não volte vazia, mas que o nosso coração seja renovado. Que possamos encontrar em Ti forças, alimento, descanso, consolo, paz, avivamento no Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, o nosso coração cativo ao Teu trono e as Tuas palavras sendo emanadas sobre nós, Pai, de uma forma preciosa. Eu Te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus, Pai, e declaro que todo espírito maligno, que toda obra satânica das trevas, Pai, não tem acesso a esse local, não tem acesso à mente dos teus filhos, não tem acesso a esta reunião, pois eu declaro os teus anjos ao redor desse local, em nome de Jesus, Pai, e a tua glória sendo revelada a nós, como nunca antes nós a vimos, em nome de Jesus. Eu peço nesse momento, Pai, te entregamos a honra, a glória, o louvor, a adoração, desde já, Senhor, e declaramos que o Senhor é entronizado sobre esse lugar, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus aí? Glória a Deus. Queridos, eu quero ler com vocês o texto que está em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, amém? Aleluia. Eu não sei o que Deus tem com essa palavra ao meu e ao seu coração, mas eu sei que é algo glorioso. Amém? Amém? Aleluia. Deus é bom. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Eu quero ler com você. Diz assim a minha Bíblia, a minha versão é NVI. E diz, assim diz o Senhor. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um, de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Queridos, Deus me deu essa palavra, e eu creio que o que é mais difícil para um pregador em pregar a palavra de Deus é conseguir viver aquilo que ele prega. E nós somos desafiados, quando subimos aqui, a viver aquilo que Deus nos dá a pregar.
Mas o problema é que a mensagem que Deus dá sempre é maior daquilo, da nossa realidade, daquilo que nós temos e fazemos hoje, daquilo que vivemos. Por isso é um grande desafio. E nessa noite eu sou sincero em dizer que eu prego primeiramente para mim. Eu me sinto honrado por isso, porque Deus ele nos trata primeiro antes de nos usar para servir os nossos irmãos. Amém? Mas o texto que nós lemos, ele me impactou. Ele começa dizendo que maldito é o homem que confia no homem. E esse significado no original é maldito o homem que confia em si mesmo. E que faz da humanidade mortal a sua força. O texto diz que tal homem não dará frutos. Ele será como um arbusto em meio ao deserto. Ele vai morar numa terra árida e salgada. Ele não dará fruto algum. Mas o versículo 7 declara que bendito é o homem que confia no Senhor, porque ele será como uma árvore frutífera. E mesmo em tempo de sequidão, ele não deixará de dar fruto. Porque ele será uma planta plantada junto às águas, cujas raízes se estendem aos ribeiros. E ele não estará ansioso. Aleluia. Olha para quem está do seu lado, diga para ele, você está ansioso? Diga para ele, confia no Senhor. O texto está nos falando nada mais, nada menos do que de confiança. E Deus nos fala de confiança periodicamente. De tempos em tempos, Deus vai nos falar acerca de confiança, de fé, de entrega. Isso porque o nosso coração, o coração do homem, o coração da mulher, nós somos por natureza orgulhosos. E sempre queremos confiar na nossa autossuficiência. E fazer tudo da nossa própria maneira. Por isso Deus ele vem tratando. Há 2 semanas atrás, quando Deus me deu essa palavra, e ela me impactou. Nas últimas 2 semanas, Deus confirmou essa palavra por todos que subiram aqui nesse púlpito. Deus falou, através de cada um deles, algo acerca de confiança. E por que Deus nos convida a confiar nele plenamente? Por que para Deus é tão importante nos falar acerca desse assunto? Hebreus já nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que a ele se achega, creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Mas é mais do que fé. É mais do que uma questão de agradar a Deus. É uma questão de confiar nele. E isso para Deus é algo especial. Por quê? Eu te convido a pensar comigo. Por que Deus se preocupa em que os seus filhos confiem nele plenamente? Primeiro, Isaías 55, versículo 8, vai nos dizer, Deus falando ao seu povo, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Declara ao Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Aqui eu descubro a primeira razão pela qual Deus se preocupa que eu e você venhamos confiar nele plenamente. Porque Deus pensa acima dos nossos pensamentos. E ele anda acima dos nossos caminhos. Todas as vezes que nós não confiamos em Deus, nós estamos perdendo a oportunidade de experimentar os pensamentos de Deus e de andar nos caminhos dele. Nós estamos perdendo a oportunidade de viver algo que está além daquilo que nós conseguimos com a nossa natureza humana, carnal e terrena. Quem está entendendo? Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, eu entendo a segunda razão pela qual Deus precisa que nós confiemos nele plenamente. Diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro.
Segunda razão, veja bem, pela qual Deus quer que eu e você saiamos daqui hoje plenamente confiantes nele. Porque os pensamentos dele estão muito além. E somente ele conhece os planos que ele tem para mim, para você. Deus olha para o povo e diz assim: vocês não sabem o que eu tenho para vocês. Eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. Eu é que sei o que eu tenho projetado para você. Eu é quem sei o que eu tenho preparado. Vocês não sabem plenamente. Por isso eu quero dizer que quando nós confiamos em Deus, nós estamos dizendo: Deus, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem planejado para mim. Eu não sei exatamente o que é, mas eu quero viver tudo o que o Senhor tem planejado para mim. Amém? E eu quero sair aqui dessa noite, desse lugar, com essa convicção. Amém? E o que é interessante, e o que eu aprendo é que confiar, biblicamente falando, é igual a entregar. Confiar é igual a entregar. Por exemplo, supondo que eu diga para Esther: Esther, o meu carro está ali fora e eu estou confiando a você o meu carro. Pode dar uma volta nele agora. Estou confiando a ela o meu carro. Estou de fato confiando a ela o meu carro, sim ou não? Sim? Mesmo? Se ela sair por aquela porta, ela consegue andar no carro? Agora, se eu disser assim: Esther, está aqui a chave. Eu estou confiando a você o meu carro para você dar uma volta agora. Estou confiando nela plenamente, sim ou não? Eu estou confiando porque eu entreguei a chave. Quem entendeu? Quando eu entrego, é que eu confio. Por isso que Salmos de número 37, versículo 5, vai nos dizer: entregue o seu caminho ao Senhor, e aí, confie nele, e ele agirá. Primeiro você entrega, e depois você confia. Por isso eu aprendo que é um princípio bíblico, que o princípio da confiança é a entrega. Aleluia. Quem está começando a entender o que Deus vai falar com a gente aqui hoje? Aleluia. E eu vejo que em muitas situações da nossa vida, Deus requer de nós uma entrega. Desde as coisas pequenas até os maiores problemas que podemos enfrentar nas mais diversas áreas da vida. Seja espiritual, familiar, financeira, emocional, profissional ou qualquer outra área que está carecendo do socorro de Deus e da sua intervenção. E eu quero te perguntar nessa noite: você consegue identificar alguma situação na sua vida hoje, ou algumas situações, que você precisa entregar para Deus? Eu te convido a pensar ao longo dessa mensagem, enquanto o Espírito Santo vai ministrando ao meu seu coração, que você pergunte a Ele quais áreas, quais situações você precisa entregar. Aleluia. Aleluia. Quem está vivo diz amém. Glória. Eu quero falar nessa noite sobre 3 níveis de entrega. Diga comigo: 3 níveis. Pois bem, o primeiro nível é a entrega superficial. O que é uma entrega superficial? É uma entrega da boca para fora. É uma entrega que não possui sinceridade no coração. Uma entrega superficial acontece quando nós afirmamos que entregamos algo para Deus, mas as nossas atitudes negam. Te convido a ir pensando enquanto eu vou falando, amém? Espírito Santo, seja livre para nos ministrar e nos mostrar
aonde a sua palavra se aplica em nós, nessa noite, em nome de Jesus. Jesus falou sobre isso aos fariseus, em Mateus capítulo 15, versículo 7. Jesus olha para os fariseus e diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A entrega superficial é quando nós afirmamos coisas com os nossos lábios, mas o nosso coração não está sentindo aquilo que nós afirmamos. Na entrega superficial, nós entregamos o carro a Deus sem dar a chave para Ele. Nós falamos para Deus: Deus, vai ali fora, dá uma voltinha no meu carro, mas a chave está aqui no meu bolso. Não te dou, não. Na entrega superficial, nós não abrimos mão do controle, da situação, da área, do problema. Amém? Eu te pergunto, quais áreas ou situações da sua vida nessa noite você tem entregado a Deus superficialmente? Eu tenho várias. Amém? E eu quero te convidar a entender o segundo nível de entrega. Esse é mais interessante, que é a entrega parcial. Ocorre quando confiamos em Deus parcialmente, não abrindo mão de fazer algo para resolver os problemas do nosso jeito. Um exemplo clássico disso, Abraão. Olha só o que diz o texto em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão, aqui ainda Abrão, numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Olha só. Antes disso daqui, Gênesis capítulo 11, versículo 30, a Bíblia já vai nos dizer que Sara, mulher de Abraão, aqui na época ainda Sarai, mulher de Abrão, era estéril, não podia ter filhos. E Deus vira para Abrão e fala assim: eu vou te dar um filho, eu vou te dar um herdeiro. Mas o que acontece? Passa algum tempo, Abrão e Sarai resolvem dar uma forcinha para Deus, uma ajuda, que Deus precisava, né? Para cumprir a sua promessa. E olha só, no Gênesis capítulo 16, versículo 1, diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Aí o que acontece? Eles deram uma forcinha para Deus. Deram um jeitinho, não foi? E nem era o jeitinho brasileiro aqui. Era em outro lugar. Mas é mais ou menos isso. Por isso que Gênesis capítulo 17, versículo 15, vai dizer assim: disse também Deus a Abraão, Abraão aqui, já mais à frente. Olha só para você entender. De agora em diante, a sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Olha isso. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? A mulher já era estéril, agora aos 90 anos. E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Olha isso, gente. E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Deus fala para Abraão: eu vou te dar um filho, não é Ismael. Eu vou te dar um filho e ele vai ser a sua prole. Ele vai ser o seu herdeiro. Eu vou te dar esse filho. Abraão olha para Deus e fala assim: não, Deus, permite que Ismael seja o meu herdeiro.
Em outras palavras, Deus, deixa eu me contentar com aquilo que eu estou vendo agora. Deus, não me faça uma promessa difícil dessas. Deixa eu me contentar com aquilo que está diante de mim, com aquilo que eu já tenho. Porque isso que o Senhor está prometendo é difícil demais. Nós fazemos isso tantas vezes. Nós preferimos acreditar naquilo que está diante dos nossos olhos do que acreditar naquilo que Deus está dizendo que fará na nossa vida. Eu estou falando nada mais, nada menos do que o pai da fé, Abraão. Não é porque ele é conhecido como o pai da fé que ele não deixava de ser um homem de carne e osso. O fato dele ser o pai da fé não significa que ele tinha ausência de dúvidas. Não. Sentimentos que queriam reprimir a sua fé. Significa que ele andava por fé. Mas veja só, versículo 19. Então Deus respondeu, na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Resumindo, Gênesis capítulo 21, versículo 12, parte B. Porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Deus está dizendo para Abraão, o jeitinho que você tentou dar não deu certo. Você tentou fazer da sua maneira, mas não deu certo. Eu vou fazer o meu milagre. Eu vou dar a minha provisão. Eu vou cumprir a minha promessa. Sabe o que eu aprendo com essa história? Nós somos mestres em dar uma ajudinha para Deus, em vez de confiar e nos entregar aos seus cuidados. Em alguns momentos nós queremos ensinar Deus a agir, sugerindo o que Ele deve fazer. Amém? Só eu quem faço isso aqui? Não? Então amém. Por isso que Romanos capítulo 9, versículo 20 vai nos dizer, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? Olha isso. Quantas vezes nós viramos para Deus, Deus, faz desse jeito aqui, que vai dar certo. Deus, eu acho melhor o Senhor fazer dessa forma aqui. Deus, eu tenho uma ideia, se o Senhor fizer isso, minha vida vai ser boa demais. Amém? Nós não somos assim, gente. Deus, eu andei pensando e descobri uma coisa que o Senhor não sabe. É muito boa, Deus, essa, o Senhor tem que fazer. Acho que o Senhor não pensou nisso ainda. Por isso que Isaías capítulo 40, versículo 13, gente, vai dizer assim, quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou para que pudesse esclarecê-lo? E que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Acaso alguém pode dar conselho para Deus? E o engraçado do texto que nós lemos é que Sarai ainda vira para Abrão e diz assim, já que Deus não me permite ter filhos, então possua minha serva Agar. Ela culpa a Deus, já que Deus quis assim, né? Então vamos fazer do nosso jeito? Não é assim? Já que Deus não quis me dar nenhum filho, eu quero constituir família, seja de uma forma ou de outra. E quantas vezes nós fazemos assim, não é mesmo? Já que Deus quis assim, já que Deus me deu esse problema, já que Deus não me fez ser rico, já que Deus não me deu o que eu pedi, já que Deus não cumpriu ainda a sua promessa, já que Deus... E tantas outras coisas mais. E nós estamos culpando a Deus o tempo todo para satisfazer os nossos desejos, deixando de crer e entregar a Ele toda a nossa vida. Agora eu quero falar sobre a entrega total. Terceiro nível, diga comigo, entrega total. Consiste em abrir mão do controle e entregá-lo definitivamente a Deus. Deus está aqui. A chave do carro. Eu não quero mais saber. O Senhor é quem controla. Estou entregando nas suas mãos. Plenamente, totalmente, sem sombra de dúvidas.
E eu olho para a Bíblia, gente, e eu descubro alguns exemplos de pessoas que entregaram a sua vida plenamente e cegamente, apaixonadamente, loucamente para Deus. E o cara que eu olho e que eu acho incrível, de cara, Jó. Esse cara entregou a vida dele completamente. Quem conhece a história? Era o homem mais rico do Oriente. Um homem muito rico. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, muita gente ao seu serviço. 7 filhos e 3 filhas, o homem mais rico do Oriente. Deus permite que Jó perdesse tudo. Permite que Satanás tocasse na vida de Jó e tirasse tudo o que ele tinha. Jó perde os seus 7 filhos e 3 filhas num único dia. Perde tudo que tinha. Suas ovelhas, seus jumentos, seus servos. E do dia para a noite, o homem mais rico do Oriente está agora doente. Como se não bastasse a sua mulher para dar uma ajudinha para Satanás. Vira para ele e fala assim: amaldiçoa o seu Deus e morre. Em outras palavras, seu maldito, nem para viver mais você presta, morra. E sabe o que ele fez? Capítulo 1, versículo 20 de Jó. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça, sinal de adoração. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 22, olha que incrível. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Ele ficou paradinho na dele. Deus permitiu que ele perdesse tudo, sem explicação alguma. E Jó, sem entender nada, ficou quieto no seu canto. Não tomou o controle das mãos de Deus. Ele falou: não entendo o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou aqui. Jó todo enfermo, feridas purulentas pelo seu corpo todo. Ninguém mais estava próximo de Jó. Sua mulher mandou ele morrer. Como se não bastasse, os 3 amigos de Jó chegam de longe e começam a acusar Jó. Quer saber, Jó? Você está passando por tudo isso porque você merece. Alguma coisa você fez. E eu acho que ainda é pouco. Eu acho que você fez algo muito ruim para Deus te deixar assim. Você deve estar merecendo. E Jó, acusado pelos 3 amigos, abandonado pela esposa, perdeu 10 filhos. Tudo que possuía, todos os bens, todos os servos, tudo. Doente sozinho. Capítulo 19, versículo 25, Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó vira e diz: eu não sei o que está acontecendo, eu sei que ele vive, o controle está nas mãos dele, ele é soberano, ele faz o que ele quiser, e no fim, ele é o cara e acabou. Como se não bastasse, capítulo 38, Deus vira para Jó, joga ele na parede, começa a fazer perguntas para Jó, 38, 39, 40 e 41 de Jó. E Deus vira para Jó e fala assim: Jó, fala uma coisa para mim aqui. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Deus prova Jó, da cabeça aos pés, em todas as áreas, e no final ainda o questiona, ainda o coloca na parede. Jó, me conta uma coisinha aqui. Onde você estava quando eu estabeleci os limites para o mar? Quando eu disse para as ondas: até aqui vocês virão, daqui vocês não passarão. Onde você estava, Jó? Fala para mim, você tem poder de mudar as constelações, as estrelas dos céus? E Deus começa e vai até o fim, 4 capítulos. Chega no final de tudo isso. Capítulo 42, versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó está falando: o Senhor é quem faz, o controle está nas suas mãos. Eu não tomo o controle, eu não posso nada. É o Senhor quem pode, eu reconheço isso.
Aleluia! E o maior exemplo de entrega para mim da Bíblia Sagrada, preciso falar dele no final. Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 39, nos fala acerca de Jesus no Getsemane. Diz o texto: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Jesus orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar, dizendo: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. No último momento, antes de ir para a cruz, Jesus começa a sentir a agonia da cruz. E ele vai orar no Getsemane. Jesus, ele sabia o que ele iria passar, amém? E ele podia voltar atrás se ele quisesse, amém? Ele poderia voltar. Mas ele ora dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele está dizendo: eu tenho controle, está nas minhas mãos, mas eu entrego. Que seja feita do seu jeito, a sua vontade, não a minha. Jesus estava sentindo a agonia da cruz se aproximando naquele momento, não por tudo aquilo que ele iria passar, fisicamente falando, a dor que ele iria sentir, ser chicoteado e crucificado como um malfeitor dos piores da época. Ele estava sentindo mais do que isso. Ele estava sentindo o peso dos pecados da humanidade sobre o seu corpo. Isaías 53 nos diz que Deus lançou sobre ele, Deus descarregou sobre ele a iniquidade de toda a humanidade, de uma só vez. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E a Bíblia nos diz que Deus não pode contemplar a iniquidade. No momento que o pecado vem sobre Jesus na cruz, que ele leva sobre si os nossos pecados e o pecado de toda a humanidade, Deus não pode contemplar o seu filho. Pela primeira vez, Deus não consegue olhar e contemplar o seu filho, porque todo o pecado e a maldade estava sobre ele. A Bíblia diz que ele não pode contemplar o mal. E Jesus clama: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que ele disse isso? Porque todo o pecado estava sobre ele, e o Pai não podia contemplá-lo naquele momento. Ele estava sentindo essa agonia se aproximando. E quando eu falo de Jesus, eu falo do maior exemplo de entrega de toda a Bíblia Sagrada, porque ele entregou a própria vida. Ele entregou o que ele tinha de mais precioso. E ele não precisava entregar nada. Naquele momento, Jesus poderia voltar atrás. Ele poderia olhar e dizer: esse povo não me quer, essas pessoas são más. Eles não merecem que eu morra nessa cruz e pague esse preço. Não merece. Mas não, ele falou: Pai, eu estou aqui para fazer a sua vontade. O controle está nas suas mãos. A minha carne está clamando, porque Jesus veio como Deus, mas ele era 100% Deus, 100% homem. E ele sentia a agonia da sua alma clamando diante daquele momento. E João capítulo 10, versículo 17, ele mesmo diz: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. E ele entregou-se à vontade do Pai. Por isso que estamos hoje aqui. Tudo que Jesus fazia era em entrega total ao Pai. Jesus não entregava a chave do carro para o Pai. Ele não dizia: Pai, vai lhe dar uma volta. Ele andava no banco de trás. O Pai o dirigia. Para onde ele ia, o Pai
o conduzia em tudo. Ele viveu 100% entregue à vontade plena de Deus, amém? E eu não sei vocês, mas eu preciso disso na minha vida hoje. E eu quero concluir dizendo que a entrega total e plena, ela implica em 3 coisas. Primeiro, abrir mão da nossa própria vontade. Entender que Ele é bom e que a vontade dEle é o melhor. Romanos 12 nos diz que a vontade dEle é boa, agradável, perfeita. Enquanto nós não entendermos que a vontade de Deus é melhor para nós não conseguiremos abrir mão da nossa vontade. Quem consegue entender isso? A gente só abre mão da nossa vontade quando a gente entende que o que Deus tem é melhor. Enquanto isso, a gente vai tentar insistir na nossa vontade, vai guardar a chave do carro. Mas eu estou aqui para te dizer nessa noite que não importa qual seja a situação ou a área da sua vida, Deus tem um plano melhor para você. Deus tem um plano melhor para mim. Deus tem pensamentos mais altos, caminhos mais altos, promessas grandiosas para mim e para você, amém? A segunda coisa em que uma entrega total e plena implica é descansar e acreditar. Esse também é difícil. Descansar e acreditar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Depositar a ansiedade no Senhor. Lançar sobre ele toda a ansiedade. Descansar nele e acreditar. É entrega total. O descanso é um estado de espírito, e esse estado de espírito é uma consequência de quem fez uma entrega total e plena a Deus. Amém? Alguém está entendendo alguma coisa aí? A terceira coisa é entregar diariamente. Jesus nos ensinou a orar dizendo, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Primeiro ele nos ensina a orar pedindo a vontade do Pai sobre a terra, assim como é no céu. Depois ele nos ensina a orar pedindo o pão de cada dia. Isso nos dá a entender que a oração deve ser diária. Então, todos os dias precisamos pedir a vontade do Pai, assim na terra como é no céu. E isso é entregar a Ele o controle. Entregar totalmente. Eu quero terminar dizendo que Deus só tem um motivo para querer o controle pleno das nossas vidas. Só um. Ele nos ama e sabe que sozinhos nós não conseguiremos nada. É o pai que olha para o filho e fala assim, filho, eu sei que você não vai conseguir fazer sozinho. Posso te ajudar? Você me entrega o controle? Deixa eu te ajudar? Porque se tem uma coisa que Deus é educado, respeitoso, amável. O diabo é o totalmente oposto, ele entra com tudo. Por mais que você não deixe, ele tenta entrar. Mas Deus, ele só entra se você der a permissão para ele. Se você entregar o controle, se você der a chave, ele não toma de você. Aleluia.